Continuando a nossa aula, após a resolução dos dois exercícios anteriores, nesse exercício 3, temos o seguinte: 3 forças atuam sobre o suporte mostrado, determine o ângulo θ e a intensidade da força F1, de modo que a resultante das forças seja orientada no eixo X' positivo e com uma intensidade de 1000 newtons, 1 kN, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? Eu sei que o objetivo é determinar quanto é o F1, e quanto é o ângulo θ, para que a resultante dessas 3 forças me dê uma força que esteja alinhado aqui com esse eixo X' aqui sim, e que esse valor tenha como resultado 1000 newton, que é a mesma coisa de 1 kN, certo? Então eu sei agora a minha resultante, essa é a força resultante. Então quando eu somar F1 mais F2 mais F3, o meu resultado tem que ser essa força resultante. E aí eu tenho 2 caminhos a se seguir nesse exercício. Um caminho é realmente decompor todas as minhas forças no eixo X, inclusive a resultante no eixo X e no eixo Y, ou decompor todos nesse novo plano cartesiano, nesse X' e no Y'. Então eu tenho essas duas opções, certo? Decompor em X', Y', ou decompor em X e Y normal. Aí fica a critério, certo? Se a gente decompor em X', eu sei que a minha resultante tem 1000 de resposta em X e 0 em Y, obviamente. Agora, se eu decompor em X normal e Y normal, o meu 1000, por estar inclinado em relação a esses dois, vai ter que se decompor em um e em outro. Então, todos os dois jeitos praticamente resultam na mesma dificuldade, já que eu precisaria decompor da mesma forma. Porque ao trabalhar em X e Y, o F3 seria o único que não ia ser decomposto, e ao trabalhar em X' e Y', a força resultante seria o único que não precisaria ser decomposto. Então, eu teria só uma força que escaparia, né, da decomposição. Então, fica realmente a critério de cada um. Eu, nesse exemplo agora, eu vou adotar o eixo X' e Y', até para a gente ver uma diferença dos anteriores, ó. Então, esse X' passa a ser o eixo que está mandando. E o Y', obviamente, é um eixo que passa 90 graus, né, do eixo X', já que eixo X e Y sempre formam um ângulo de 90 graus um com o outro, né? Então, esses seriam os nossos novos eixos. Eu vou até passar uma linha branca aqui sobre... Vê, gente? Não vai ter não, vou pintar aqui. Só para não ter mais esse eixo, para nem confundir. Então, estou sumindo com o eixo Y, vou sumir com o eixo X, só para ficar bem claro que a gente não está usando esses eixos mais. E sim, esse eixo aí que a gente fez agora. X e Y'. Então, eu tenho aqui o novo eixo Y' e aqui o eixo X'. Pronto. Então, esses são os nossos eixos agora que mandam. Então, o ângulo que estiver em contato com o X' é cosseno, que estiver em contato com o Y' é seno, ok? Então, agora vamos anotar cada uma das forças. Vou começar força 1, 2, 3 e automaticamente força resultante. Então, a força 1, né? A
força 1 em vetor é igual, vamos lá, aproximando-se bem aqui, ó, a força 1, quando eu for decompor ela em x e em y, eu vou ter aqui, ó, o x e o y. O y para baixo e o x para a direita, que é positivo. Então, pelo ângulo ser formado com x, então o x vai ser com cosseno e o y vai ser com seno. Eu nem vou anotar aqui mais como foi nos últimos exercícios, para a gente começar a fazer mais rápido, né? Não precisa necessariamente anotar no próprio desenho ali. Eu sei que em x eu tenho a hipotenusa multiplicado por cosseno do ângulo. Eu não conheço nem a intensidade da hipotenusa, é F1, e nem o ângulo é θ. Então ficou assim. Esse é a componente em x. E a componente em y está para baixo, né? Negativo aqui para baixo, positivo para cima, positivo para cá e negativo para lá em x. Então, menos essa força resultante F1 vezes o seno desse θ. Então, temos ali nossa primeira componente. A outra força seria a força 2. E vamos ver o que acontece com a força 2, ó. Quais são os componentes dela? Olha lá. A força 2, quando se decompõe aqui, ó, vai gerar uma força em x positiva e uma força, aqui em y também positiva. E agora, e o ângulo? O ângulo é formado também com o x, então aqui o x vai continuar sendo cosseno, só que esse ângulo agora é a soma desses dois aqui, ó, 30 mais 45. Esse é o ângulo total até encontrar o eixo x. Então, esse ângulo é 75 graus. Logo, eu vou ter 450, que é a força 2, multiplicado por cosseno de 75 graus. E os dois são positivos, mais 450 vezes seno de 75 graus J. Então, a nossa força 2 está pronta. E a força 3? A força 3 é igual a, nossa força 3, quando eu for decompor ela no eixo x' e no eixo y', vai gerar uma força positiva em x, que tem um ângulo de 30 graus, aqui, então cosseno de 30, e vai gerar uma resultante em y, também positiva para cima, referente ao ângulo de 30, só que seno. Então, eu vou ter aqui 200 cosseno de 30 graus e mais também 200 seno de 30 graus J. Então, essas são minhas 3 forças que, quando se soma, gera resultante. E eu conheço a resultante também, ó. A força resultante em vetor, ela é 1000 em x e 0 em y. O 1000 não é totalmente sobre o eixo x', então ele é 1000 totalmente para o x e não tem nenhuma componente em y. Então essa é a nossa resultante. Então a gente sabe que a força resultante em vetor é a soma das 3 forças, né, em vetor. Então eu posso somar, ó, esses 3 aqui em x, e os 3 juntos tem que dar um valor de 1000.
E quando eu somar esses 3 aqui em y, ele vai ser igual a 0. Por isso é a resultante, né? E aí com isso eu vou conseguir identificar quem é F1 e quem é o ângulo, com um sisteminha entre os dois. Então vamos fazer exatamente isso. Vamos montar o nosso sisteminha. O primeiro sistema vai ser com os dados que eu obtive no X. Então no X eu tenho F1, F1 vezes cosseno de θ, mais 450 vezes cosseno de 75. 450 vezes cosseno de 75 é um valor de 116,469. Então, 116,469 mais 200 vezes cosseno de 30. 200 vezes cosseno de 30 deu 173,205. 173,205. Então, ao somar, estou fazendo o eixo X agora. Ao somar esse que eu coloquei lá, esse que deu 116, esse que deu 173, todos esses três vão ser igual a 1000. Então, igual a 1000. Já em Y, eu vou ter ali, ó, força, só que negativo, né? Menos força 1 vezes seno de θ, mais 450 vezes 175. 450 vezes 175 dá 433,667. Então, 434, quer dizer, 434,667. E, por fim, 200 vezes 130 vai dar 100. Então, mais 100 igual a 0. Igual a 0. Então, eu tenho dois sistemas onde eu posso passar esses dados numéricos para o lado de lá da igualdade trocando sinal, esses dados numéricos para o lado de lá da igualdade trocando sinal. Então, o que eu tenho aqui na minha simplificação dos meus dois sistemas? Ó? Vou aproximar aqui, fica mais fácil de visualizar aí. Força 1 vezes cosseno de θ é igual a 1000 menos 116 menos 173. E aí eu encontro um valor de 710,326. Né? Agora o próximo aqui de baixo, eu tenho menos força 1 vezes seno de θ é igual. Somar esses dois vai dar 534. E eu vou passar para o lado de lá da igualdade e vou trocar o sinal. Menos 534,667. Como tem negativo dos dois lados, tem aquele esqueminha de multiplicar por menos 1, né, na matemática para inverter o sinal de todas as parcelas em todos os lados da igualdade, que é automaticamente sumir com o sinal dos dois lados. Então é isso que eu tenho. Agora o que eu posso fazer? Existem algumas maneiras de finalizar esse exercício. Primeiro delas é trabalhar com substituição, onde eu poderia isolar aqui o F1, falar que o F1 é 710,326 dividido por cosseno de θ e substituir esse valor aqui no outro F1, ó, 710,326 dividido por cosseno vezes o resto aqui, ó, vezes seno, igual a 534,667, certo? Substituição. Ou seja, ó, seno dividido por cosseno nada mais é do que tangente. E aí ficaria 534,667 dividido por 710,326. Isso seria todo o processo de substituição. E aí jogar na calculadora, tangente a menos 1, encontraria o ângulo. Depois voltava nessa fórmula com o ângulo em mão, encontraria a força 1. Ótimo, um bom caminho. Um outro caminho seria chegar nesse resultado já aqui direto, ó,
pelo sistema de adição. Eu poderia dividir uma função pela outra, só que aqui para ficar mais fácil entender, deixa eu copiar isso aqui para o lado. Eu iria inverter aqui a posição, inverter os dois sisteminhas. Por que eu inverter esses dois sistemas? Porque aí eu ia dividir um sistema pelo outro. Ao dividir um pelo outro, corta, seno dividido por cosseno é tangente dessa divisão, 534,667 por 710,326. Note que esses dois são iguais. Chegaria no mesmo lugar para tirar a tangente a menos 1 e encontrar a resposta. Então essas duas opções são duas opções muito válidas. Só que ainda existe uma outra opção. A outra opção é aquela opção que você nem pensaria em substituição, nem adição e nem chegar a uma relação de tangente ali. Eu entenderia, era uma outra situação, entenderia o meu resultado e não apenas o sistema. O que é F1 cosseno e o que é F1 seno? Ó, o F1 cosseno é essa força em vermelho aqui, ó. F1 cosseno de θ é essa componente x, ele é a minha componente i aqui, ó. Enquanto que o F1 seno é essa componente j, é em y. Então, o que eu estou tendo aqui até o momento é a força aqui em x' no valor de 710,326 e o valor aqui do y', que é o F1 seno, no valor de 534,667. E aí, a minha hipotenusa é o F1, né? É o meu F1 aqui, ó. Meu F1. Então, sendo minha hipotenusa, eu posso fazer igual nos exercícios anteriores, né? Hipotenusa, que nada mais é do que a força 1, é igual a raiz de 710,326 ao quadrado mais 534,667 também ao quadrado. Então, essa força 1 seria encontrada aqui agora e depois, ao substituir a força 1 em alguma dessas duas parcelas, eu encontraria o ângulo quando tirasse cosseno a menos 1 ou seno a menos 1. Note que temos diversas opções, todas vão chegar no mesmo resultado. Fazendo isso que eu acabei de mostrar aqui agora, eu chegaria em 889,10 newton. Esse seria a nossa força, né, resultante. Ou se eu tivesse jogado por essa conta aqui de tangente, eu chegaria aqui num ângulo igual a 36,97 graus. Que aí eu poderia, depois dessa informação, substituir em uma dessas duas fórmulas e encontrar o outro resultado. Então, tem os dois caminhos a se seguir. Tranquilo, pessoal? Vamos para o exercício 4. O exercício 4, eu preciso também encontrar o ângulo e a força F1, de modo que a resultante das forças seja orientada ao longo do eixo Y positivo. Então, dessa vez agora, quase igual no exercício anterior, está falando que a resultante vai ficar agora aqui, ó, no eixo Y positivo e vai dar um valor grandinho, ó. Vou colocar ele aqui maior, ele deu um valor de 800. Então, eu tenho aqui, ó, 800 de resultante em Y. Então, qual o valor de F1 e qual o valor do ângulo para isso? Então, é exatamente igual ao anterior. Ainda é até mais tranquilo um pouco, porque nem tem um eixo inclinado x' e y. A gente vai trabalhar em cima de x e y mesmo. Então, eu vou anotando cada situação. Olha lá, força 1 em vetor é igual. Vou decompor a minha força 1 aqui, ó, em x e em y. E o ângulo que eu tenho até o momento é o θ que forma com o y. Então, o y que vai ter o seno, ou cosseno, desculpa. O y vai ter o cosseno, que é o ângulo que está em contato.
e o x que vai ter o seno, que é o que está oposto ao ângulo, né? Então, nesse caso, eu vou ter aqui, ó, F1 vezes seno de θi mais F1 cosseno de θj. E aí eu tenho meu primeiro decomposição. A segunda decomposição, vou fazer a força de 400, ó. A força de 400 aqui, ela se decompõe em x, com o ângulo de 30 formando com o próprio eixo x, então aqui vou usar o cosseno de 30. Já em y, vou usar o seno de 30, que é o cateto oposto. Então, para a força 2 em vetor, eu vou ter aqui, ó, 400 vezes cosseno de 30, né? Cosseno de 30 e mais 400 vezes seno de 30j. Então, está aí esse próximo. E por fim, eu tenho a terceira força, que é um 600, que está no terceiro quadrante, ou seja, eu tenho um x negativo e tenho um y positivo. E agora é aquele sentido de triângulo, né? Onde eu tenho esse ângulo alfa num triângulo de 3, 4, 5. Então, esse ângulo alfa está aqui. Então, o que eu vou ter? Ó? Força 3 em vetor é igual a x negativo menos 600 vezes o cosseno de alfa i mais os 600 vezes o seno de alfa j. Agora, quanto que vale o cosseno de alfa e quanto vale o seno de alfa? E aí você não bate na calculadora, você vai fazer a relação do triângulo, né? Como é a relação desse triângulo? Ó? Tem 4 em x, 3 em y, 5 de hipotenusa. E o ângulo alfa é esse. Então, cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre hipotenusa, enquanto que o seno de alfa é o cateto oposto sobre hipotenusa. Então, a gente tem o que precisava ali no cantinho. Então, a gente pode fazer as nossas substituições. Ó. Vou até substituir aqui, para a gente já ter a resposta já resumida. Então, eu tenho que minha força 2 primeiro, minha força 2 é igual cosseno de 30, né? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 vezes 400, vai dar um valor de 346,410 i, mais seno de 30 já é meio vezes os 400, vai dar 200j. Já esse outro aqui, ó, o que a gente vai fazer? No lugar do cosseno de alfa, vou colocar o valor de 4/5. Então, aqui é 4/5. E no lugar do seno é 3/5. Então, a força 3 em vetor vai ser igual a menos 600 vezes 4, dá 2.400, dividido por 5, 600 vezes 4, 2.400, dividido por 5, vai dar 480 i negativo. Mais, agora é 600 vezes 3 só, 1.800, dividido por 5, vai dar 360 j. Não é? E qual que é a minha força resultante? Ó? O vetor de força resultante, ele é igual a... Se a força resultante é S800 na vertical, então ele não tem nada na horizontal, ele é 0i, e ele é todos os 800 na vertical, J. Então volta aquela questão, ao somar força 1 em x, mais força 2 em x, mais força 3 em x, o resultado final é igual a 0. E ao somar força 1 em y, força 2 em y,
força 3 em Y, o resultado tem que ser igual a 800. Então, é isso que a gente busca. Então, vamos fazer exatamente isso. Então, em um dos sistemas, em relação a X, eu vou ter força 1 vezes seno de θ, força 1 vezes seno de θ, mais 346,410 menos 480 é igual a zero. Já em relação a Y, eu vou ter lá a força 1 cosseno de θ mais 200 mais 360 é igual a 800. E a gente consegue simplificar, né, passando esses números para o lado de lá da igualdade. Então, eu teria de um lado força 1 vezes seno igual a 0. O menos 480 vai passar para lá positivo. E o mais 346,410 vai passar para lá negativo. Então, vai ficar 133,59. Agora, a força 1 vezes o cosseno de θ é igual a 800 menos 200 menos 360. Vai sobrar 240. E esse é o nosso sistema, que aí eu posso optar por aquelas formas que eu fiz no exercício anterior. Resumindo, eu tenho aqui, ó, a força 1. Ela tem uma componente em X de 240, ou componente em X de 133,59 e um componente em Y de 240, né? X e Y foi nossas somas. Então, Y 240, que ó lá, se eu aproximar aqui, ó, é exatamente isso que está acontecendo. Ó. Eu descobri que esse valor aqui é exatamente 240 e esse valor aqui é igual a 133. Agora, quanto que será que é essa aqui, que é realmente a força de verdade, ó? A força ali na corda. Então, quanto é essa força aí? É minha hipotenusa. Então, eu quero saber quanto é essa força 1 e, consequentemente, quero saber quanto que é esse θ que perguntou no exercício. Então, a força 1, ó, a força 1 é igual a raiz de 240 ao quadrado mais 133,59 ao quadrado. Então, é isso aí. Opa. Que é a minha força 1. Então, a minha força 1 vai ter um resultado de 274,68 aproximadamente newtons. E para tirar ali o ângulo, eu posso fazer o seguinte, ó. Tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Quem é o cateto oposto? Quem é o cateto oposto ao ângulo? É o 133,59. E quem é o cateto que está em contato com o ângulo θ, que é o adjacente, é o 240. Então, ao tirar esse tangente a menos 1, o ângulo a ser encontrado ali é um ângulo de 29,10 graus. Ok, pessoal? Vou fazer mais um exercício, lembrando que esses exercícios aqui ficaram para vocês concluírem, então eu quero que vocês façam sozinhos. Eu refiz esse exercício em sala e agora, justamente para tirar as dúvidas, para quem não conseguiu entender muito bem em sala de aula, para poder assistir esses vídeos quantas vezes for necessário. Então eu vou fazer mais esse aqui, né? E aí os próximos ficam para vocês concluírem no caderno que
que a gente vai dar visto. Então, esse aqui, ó, o gancho da figura está submetido às forças F1 e F2. Determina a intensidade e a orientação da força resultante. Então, esse é até mais simples do que os anteriores, né? Tem apenas duas forças e tem que encontrar a resultante. Então, vamos decompor essas forças. Essa força 1 de 30 vai ser decomposto aqui, ó, em X e em Y. Certo? Eu tenho aqui a força 1 em Y e eu tenho aqui a força 1 em X. E aí eu tenho o seguinte, ó. Força 1 vetor é igual. A força 1 em X está para o lado negativo, né? Então, menos 30 kN vezes. O ângulo é 30, só que o ângulo está sendo formado com o eixo Y. Então, o ângulo está em contato com o Y. Então, o Y que é cosseno. O X, então, nessa situação, é o nosso seno de 30i. Menos, já que está para baixo, 30 vezes, agora sim, o cosseno de 30j. Então, já substituindo seno e cosseno de 30, nossa força 1 vetor vai ser seno de 30 é meio, né? Vezes 30 dá menos 15i. Já o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 vezes o 30, vai dar menos 25,981J. Então, esse aí seria o nosso resultado da força 1. Agora, e a força 2? Né? A força 2 é essa força aqui para cima, que vai gerar uma componente em Y para cima, uma força 2 em Y, e vai gerar uma força 2 em X para a esquerda, uma força 2 em X para a esquerda, que é negativo. E o ângulo aqui, ó, é formado com X, um ângulo alfa. E esse ângulo alfa vai ser obtido na relação desse triângulo aqui, ó, o ângulo alfa. Então, vamos fazer isso. Então, nossa força 2 vetor é igual 26 negativo, né? Vezes o cosseno de alfa, já que o cosseno é formado com o eixo X, então está em contato com o eixo X. Já o Y é para cima, positivo, 26 vezes o seno de alfa J. Seno de alfa J. Agora vamos anotar o que é o seno, o que é o cosseno, né? Olhando para esse triângulo aqui, ó. Cosseno de alfa é igual o cateto adjacente, que é o 5, sobre a hipotenusa, que é o 13. Agora, o seno de alfa é o cateto oposto aqui, ó, que é o 12, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é o 13. Então, aí temos a nossa relação já de quem é seno e quem é cosseno de alfa. Então, o cosseno de alfa aqui eu vou substituir por 5 sobre 13 e o seno eu vou substituir por 12 sobre 13. Logo, eu tenho aqui, ó, força 2 em vetor é igual menos 26 dividido por 13 dá menos 2, vezes 5, menos 10. Menos 10i. Mais 26 dividido por 13 dá 2, vezes 12 vai dar mais 24. J. Então, essas são as nossas duas forças. A força resultante vetor, ele é somar o vetor da força 1 mais o vetor da força 2, né? Então, vamos somar. A força resultante é igual, soma menos 15i com menos 10i,
vai dar menos 25i. Agora eu tenho menos 25,98j com mais 24. Então vai ficar menos 1,981j. Esse é a nossa resultante em vetor. Se eu quero saber a intensidade, né, eu tenho os dois catetos, o 25 e o 1,98. Então, a força resultante é raiz de 25 ao quadrado mais 1,981 ao quadrado. Isso vai me dar um valor de 25,0784 kN. Então, esse seria o valor da nossa intensidade. E qual seria a orientação, né? A orientação seria a seguinte. Olha a nossa resultante, para que lado que ela está indo. Ó. Nossa resultante, ela anda 25 negativo em x. Ela anda aqui, ó. 25 em x. E ela anda para baixo, quase 2. Pequenininho aqui a setinha. 1,981. Aí a resultante foi uma inclinada assim, ó, no sentido sudoeste ali, né? Então, eu tenho que descobrir que ângulo é esse θ aqui, ó. Que ângulo é esse ângulo θ. Então, para descobrir esse ângulo θ, tangente do ângulo θ é o cateto oposto, que é 1,981, sobre o cateto adjacente, que é 25. Então, nessa brincadeira, o ângulo θ dá um ângulo bem pequenininho, 4,53 graus. Se for somar a partir do eixo X aqui, ó, se for somar a partir daqui, contando que aqui é o 0 grau, 10, 20, 30 e assim por diante, ele percorreria 180 graus mais 4. Então, essa resposta completa, a partir do zero ali do plano cartesiano, do primeiro quadrante, seria 184,53 graus. Agora, se não tiver nada referente ao início dele a partir do plano cartesiano, então a resposta de 4,53 já é válida. Beleza, pessoal? Então, o 6 é para vocês tentarem sozinhos mesmo. O 7 também. E aí eu incluí mais 2 aqui, que não tem na lista, para vocês tentarem fazer. Bem tranquilo esse aqui também. Olha lá, o exercício fala o seguinte: a armadura da figura está sujeita a duas forças, sabendo que o ângulo é 50. Então, aqui tem um ângulo, mas eu já te dei o valor. Esse ângulo é 50. Então, esquece que é uma incógnita e já trabalha ele como 50. E a força FB vale 3 kN também. Aí ele pergunta qual a intensidade da força resultante, né, e o ângulo dessa força resultante em relação ao eixo X. Então, esse vai ser tranquilo. Você vai decompor esse 3, ó, em X e em Y. A força A já é só em X mesmo, no valor de 3. E aí, você vai ter os componentes X, componente Y, para poder tirar ali a hipotenusa, né, que é a resultante, e, consequentemente, o ângulo dessa resultante. E essa outra aqui também, uma outra também para vocês treinarem. Essa fala que também o ângulo aqui é 20, ó, o ângulo é 20 e o T é 7 kN. E aí determinar também a resultante da força e o ângulo. Então, da mesma forma, vocês vão decompor esse 7 em duas componentes. Essa em Y vai ser 7 vezes cosseno de 20 graus, né, porque está em contato com o ângulo. Essa vai ser 7 vezes seno de 20 graus. E depois essa aqui vai ser 8 cosseno de 45. E essa vai ser 8 seno de 45. Aí vocês vão conseguir somar essas componentes em X e em Y. Depois fazer o Pitágoras lá, né, para encontrar a hipotenusa, que é a nossa resultante. E por fim, encontrar a orientação com tangente. Ok? Então, boa sorte, pessoal, e bom estudo.